Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo diferente que a gente vai falar especificamente de um capítulo de mangá. Você pode me perguntar, Luke, por que você vai fazer um vídeo só para um capítulo? Bom, é que apesar dele ser o foco desse vídeo, é na verdade um gancho para a gente falar de algo muito maior. Se você acompanha o mangá de Kaguya-sama e principalmente se você está no meu Discord acompanhando eu falar do mangá de Kaguya nesse último ano, você sabe que as opiniões sobre o último arco da obra têm sido de medianas para terríveis. E apesar de eu achar que a finalização desse arco tornou ele pelo menos aceitável, para muita gente ainda ficou uma espécie de gosto ruim na boca. Então foi uma grande alegria quando no capítulo 267 Kaguya entregou não apenas uma cena que mostrou a que veio, mas um capítulo inteiro que nos lembrou por que a gente gosta tanto dessa obra e por que ela consegue ser verdadeiramente genial. Esse é o último aviso no vídeo se você não quiser tomar spoilers do atual estado do mangá de Kaguya em junho de 2022. Então, para relembrar, depois da Kaguya e do Shirogane ficarem juntos, um ponto que a gente finalmente chegou aí no final da terceira temporada, nós tivemos um retorno à questão da família Shinomiya como essa família muito poderosa, que meio que lembra uma espécie de máfia japonesa lá naquele arco que a Hayasaka corta o cabelo. Esse foi um arco que nos lembrou do lado mais obscuro da família da Kaguya, que seria também o arco mais recente e mais controverso dessa obra, que é o arco do casamento arranjado pela família da Kaguya para que ela se case com o herdeiro da família rival, do Shijo. Esse arco é criticado por diversas razões, que vão desde críticas mais pelo meme, como a Hayasaka escapando de skate dos perseguidores no gramado de uma colina, até críticas realmente sólidas, como o plano das crianças de ensino médio passando a perna em múltiplas figuras de poder de uma máfia. Esse arco, que começa com a decisão da Kaguya de terminar com o Shirogane para proteger várias famílias ali que dependem do sucesso financeiro da sua empresa e dessa forma dependem do seu casamento arranjado, rapidamente vai passando bem perto do limite do que a gente consegue levar a sério numa história que cada vez mais se torna uma novela mexicana. E esse é o ponto do vídeo, porque se a série Kaguya brilha em alguma coisa, é conseguir ser brega da maneira mais fantástica possível. Olha só pro fantástico Masayuki, que canta as aberturas e me fala se você esperava considerar algo assim da hora. Ele é brega, a trama é brega, ou, numa definição melhor, são os clichês de romance da maneira mais emocionada possível. Só que, e aqui é um grande só que, eles são remodelados e trabalhados de uma maneira tão bem feita dentro de uma comédia e não um drama, que recebem um fôlego novo. Então quando a gente assiste Kaguya, meio que a gente já sabe intuitivamente o que vai acontecer, o que já é esperado de uma obra de romance. Mas são justamente nesses momentos que nós somos surpreendidos quando Kaguya pega o que já é esperado, dá uma modernizada e ainda traz um tom de comédia que dá um fôlego novo para esses momentos. Por exemplo, no final da terceira temporada, que terminou no dia que esse vídeo está sendo gravado, onde nós temos a grande confissão de amor da maneira mais brega imaginável, com dezenas de corações flutuando em volta dos protagonistas. E essa cena não tem como foco a confissão de amor, mas ela é iniciada por um pedido desesperado, que só poderia vir de um adolescente, para que a menina com a qual ele sequer namora se mude de país com ele. E essa quebra não é ruim pro clichê, ela não estraga o grande momento romântico, na verdade, se ela faz alguma coisa, até deixar ele melhor, porque traz a realidade para dentro desse momento. Porque, nesse caso, não é um artifício de roteiro para atrasar o avanço da trama, como a gente vê em um monte de obras baratas, que o romance não avança só porque ele não pode avançar para ter mais capítulos. Nesse caso, as coisas avançam, mas nós temos questões reais que fazem novos problemas surgirem para o avanço da trama. Em outras palavras, são complicações orgânicas que alongam essa história, complicações que são esperadas da vida real, no que se traduz em ser uma história muito bem escrita. É óbvio que o pedido para Kaguya mudar toda a sua vida para ir para Stanford é absurda, e é completamente compreensível que uma adolescente que está esperando por tanto tempo a sua confissão de amor vai dizer sim naquela situação para qualquer maluquice que apareça.
E ainda é natural que o próximo arco seja sobre a impossibilidade disso acontecer. Muitos autores costumam dizer que depois de certo ponto em uma história, é muito mais eles descobrindo o que os seus personagens vão fazer do que eles tentando guiar a trama para onde eles querem. E eu sei que isso pode parecer meio maluco, mas tem uma grande verdade nessa afirmação. Porque se você constrói um mundo e seus personagens direito, eles não vão fazer simplesmente o que você quer, mas eles vão reagir segundo a maneira como eles têm reagido, como eles foram apresentados antes na sua trama. É isso que a gente chama de verossimilhança ou de ethos de uma narrativa, onde se um personagem começa a se comportar de uma maneira que não é esperado que ele se comporte, pelo que já foi apresentado antes, e não existe justificativa na história para ele ter essa mudança, então a gente fala que essa história está mal escrita. E o problema que vem nesse último arco da Kaguya não é nem que ele é mal escrito, mas que ele deixa de apresentar durante vários capítulos o que fazia Kaguya brilhar. A minha principal crítica ao longo desses meses é que a história tinha caído numa espécie de trama ultrapassada, da personagem principal feminina caindo numa trama de maquinações da sua família, se sacrificando em prol do bem comum e tendo que esperar um personagem masculino vir resgatar ela em cima do seu cavalo branco. O meu medo é que eles tinham, e parecia isso na época, tendo escolhido fazer um arco de tirar a agência da Kaguya. Ao invés de deixar ela como mulher inovar o gênero, criando um conflito a partir da sua própria decisão, fosse ela escolher por ela mesma que ela queria assumir o controle da empresa, abandonar a empresa, ou ser ela a responsável por organizar os planos para sua própria emancipação. Qualquer um desses exemplos, ao meu ver, teria sido melhor do que colocar ela como uma vítima que tem que esperar por um homem para salvá-la. Mas no fim das contas foi a própria Kaguya, eu agradeço a todas as deusas, que deu essa capacidade do Shirogane e do próprio Conselho Estudantil de salvá-la. Então foi, mal ou bem, um plano dela própria, junto do desejo adolescente, egoísta, imaturo, mas, da parte mais importante, compreensível, de testar o seu namorado e seus amigos para ver até que ponto eles iriam por ela. Desejo esse que ela reconhece em toda a sua carga de vergonha depois que é realizado, e algo que é muito compreensível, tanto por ser muitas vezes algo inconsciente dentro da pessoa, que ela projeta nos outros sem ela mesma perceber, e principalmente porque a gente tem que ter em vista como essa garota forçosamente foi criada, o tipo de ambiente que ela teve que participar. E tem outros pontos, claro, assim como o rival amoroso acabar ajudando o casal principal. E acaba com o que a gente achou por um longo período que era apenas o clichê, ao invés de inovar em cima dele, mas que se mostra, felizmente, apenas uma virada que talvez tenha levado tempo demais para a maior parte do público. E que quando for animado a gente torce para ser resolvido, porque no fim das contas acaba sendo muito mais um problema de ritmo. Então por que a gente está aqui para falar tão bem desse tal capítulo 267? Bom, tudo isso que nós falamos sobre Kaguya ser capaz de brilhar quando pega o brega de uma história romântica e dá o fôlego novo para ela com a modernidade, tá aqui da melhor maneira nesse capítulo, que nós vamos ver o Shirogane pegando um avião para a América. Logo no começo nós temos o melhor casal da trama, atrás só da Hayasaka e do Shirogane, e me deixa, ok? Eu sei que eles não são um casal de verdade, eu entendo isso. Teve aquele momento onde a própria Chika pareceu ter uma queda por ela e talvez elas até terminem juntas, mas a Hayasaka claramente gosta dele, a gente pode concordar nisso, pelo menos. Enfim, Ino e Ishigami, casal do meu coração, falam logo no começo criticando a própria história. Eles dizem o quanto de clichê essa história vai ser e o quão formulaica de uma trama a gente vai ter que aguentar. É um sinal, meus amigos, que não apenas o que a gente está falando é algo intencional do autor, mas que nesse capítulo ele está prestes a inovar em cima dos clichês mais uma vez. E ele é brilhante desde o começo dessa brincadeira de modernidade com a Kaguya dentro de um táxi, tendo que lidar com o telefone estar sem bateria, para odiar o serviço de táxi particular por não ter um carregador, e aí amar o serviço pelo motorista oferecer o seu carregador pessoal. E após todas as despedidas, cuja melhor disparada é a do meu menino Ishigami,
que se despede exatamente como eu faria com meu melhor amigo, com a promessa de que se precisasse de mim eu iria no instante, mas sem maiores emoções ali na hora. E Lisa, por favor, coloca aí uma imagem da Hayasaka corando, dizendo que ia falar com o Shirogane mais tarde, porque eles se falam todo dia, e de novo, é isso aí, eles só são amigos muito próximos, mas se não tivesse a Kaguya, claramente eles iam ser um casal, ok? Isso é uma verdade, a gente tem que aceitar essa verdade, esse chip do meu coração. Mas saindo dos meus devaneios sobre os casais, a Kaguya chega atrasada no aeroporto. Uma quebra porque normalmente quando algo assim acontece, nós somos apresentados logo em seguida, no último momento, que na verdade tá tudo certo. Ou o Shirogane teria esperado mesmo assim por outro voo, ou de alguma forma teria um final inesperado e feliz, mas não. O que acontece é fantástico, numa sequência de cenas, sem qualquer hesitação ou diálogo, que mostra a Kaguya comprando as passagens, embarcando num voo de mais de 9 horas e se despedindo do Shirogane na América. Outra coisa fantástica dessa quebra é que a Kaguya resolve tudo sozinha. É ela que gera todo esse problema e sem pedir ajuda de ninguém, na verdade, naquele mundo particular dela, ela vai só resolvendo tudo sozinha, que de novo retorna essa agência a personagem que eu tinha tanto elogiado e sentido certa falta ao longo daqueles capítulos, junto, é claro, também da parte da comédia. E o que era um problema deixa de ser um problema, porque ela pode visitar ele constantemente, dado que ela é rica. E, de novo, é bom lembrar que a gente está numa comédia, né, galera? E eu acho que é essa interpolação que é tão gostosa aqui e que destoa do tão criticado drama constante do último arco. Aqui a gente tem essa fórmula que eu acho que é a fórmula base de Kaguya, que é apresentar o clichê, a gente vê o clichê sendo superado e com esse toque de comédia tão legal. Não fosse suficiente, o capítulo ainda encerra trazendo a modernidade no sentido da videoconferência do Shirogane, que realmente torna essa distância muito mais palatável. Em suma, esse vídeo surgiu porque há meses e meses eu não tinha a menor vontade de falar de Kaguya. O que é muito triste porque é uma série que eu gostava tanto e eu achava que realmente fazia algo fantástico com os clichês do romance. E eu não sei o quão próximos a gente está do fim. Será que a gente ainda vai saber da mãe do Shirogane? Já foi sugerido no Discord que talvez ela esteja na América. Não sei se eles vão querer só dar um time skip ou vão encerrar ali mesmo que falta ser encerrado. Mas eu posso dizer que esse capítulo renovou a minha alegria pela série. Mostrou que estamos de volta aonde deveríamos estar e que Kaguya, mais uma vez, brilha nos momentos que pega o que é clichê, pega o que já é esperado e é capaz de modernizar esses momentos e lhe trazer um fôlego novo. Eu tô realmente feliz que eu posso falar de Kaguya mais uma vez, que eu tenho vontade de falar dessa obra e ansioso para poder comentar dela no Discord sempre que sair um capítulo novo, ou quem sabe até aqui, caso mais uma vez tenha um capítulo que vale a pena um vídeo inteiro.